Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Opiniões Alheias. As dificuldades de Dona Josefina Murta eram indiscutivelmente bem grandes. Entretanto, se a pobre senhora não encontrava disposição segura para atender às obrigações mediúnicas, é que vivia sempre sob impressões desagradáveis da sensibilidade enfermiça. Logo que se lhe manifestaram os fenômenos de incorporação, procurou aderir de boa vontade à tarefa, mas não possuía bastante força para resistir às apreciações desfavoráveis. Josefina, disse-lhe certa feita o marido, necessita você de melhor educação mediúnica. Deve compreender que o médium sensato pode melhorar o próprio ambiente em qualquer reunião. A esposa ouvia contrafeita e retrucava: não sei como fazer, Aparício. Nem tudo depende de nós. Isso não, tornava o companheiro conselheiral. A educação corrige qualquer defeito. As manifestações turbulentas, por seu intermédio, constituem verdadeiro desastre. Josefina levava o lenço aos olhos para enxugar o pranto de nervosismo, e a bespinhada entrava em rigoroso silêncio. Depois desse dia, quando voltou novamente à sessão semanal, o presidente da agremiação observou-lhe em tom confidencial: minha irmã, no instante da recepção de nossos amigos desencarnados, peço-lhe muita atenção. Não se entregue de maneira absoluta ao desequilíbrio de nossos irmãos sofredores e perturbados. Controle-se quanto lhe for possível. Como sabemos, o médium não deve permanecer em extrema passividade. Ainda mesmo nos casos de sonambulismo puro, é imprescindível que o trabalhador sincero esteja vigilante. O tumulto nas sessões desorganiza o serviço espiritual. Espero que me releve essas observações. É que me compete o dever de avisá-la em particular. Dona Josefina, muito corada pela advertência ouvida, agradeceu em palavras entrecortadas de pranto. Sentou-se, como de costume, à mesa da oração, sentindo-se envergonhada e ferida. No momento das atividades mediúnicas, porém, absteve-se. O demônio do medo iniciara a ofensiva. A medianeira das entidades espirituais mobilizou a resistência de que dispunha e permaneceu invulnerável. Terminada a reunião, respondeu às perguntas de Aparício, alegando que naquela noite não sentira a menor influenciação. Longe, no entanto, de estudar os deveres legítimos que lhe cabiam à alma, e sem qualquer propósito de desenvolver os valores da cultura e do sentimento, Josefina Murta deixava-se conduzir pela sensibilidade atormentada. Guardava consigo muitas noções singulares de amor próprio e cercava-se na intimidade de vigorosos preconceitos. Acima de tudo, agastavam-na profundamente quaisquer observações que partissem dos outros. Em razão do ocorrido, não mais se confiou ao trabalho de esclarecimento e consolação das entidades sofredoras, continuando, porém, a frequentar o núcleo espírita, não só porque o esposo ali recebia valiosas contribuições à saúde, como também porque os seus orientadores invisíveis insistiam pela sua adaptação à tarefa. Certa noite, depois de proveitosa reunião, chamou-a o diretor da casa, sentenciando: Dona Josefina, creio que a senhora está reagindo mais do que deve. Lembre sua missão na mediunidade. Em tal serviço, o instrumento não pode entregar-se de todo aos espíritos imperfeitos que nos visitam.
mas também não deve negar-se ao trabalho, mantendo-se em extrema atitude de reação. Dê curso à sua tarefa, não se descuide, recorde, sobretudo, que o nosso tempo é muito curto na Terra. A interpelada agradeceu e, na reunião imediata, retomou os afazeres mediunímicos. Procurou desenvolver sobre si próprio o controle possível. Comunicou-se, por meio dela, na primeira noite de retorno ao esforço psíquico, uma entidade bem intencionada, mas em grande perturbação, conversando longamente. Encerrados os serviços, o Sr. Carvalho Serra esclareceu irrefletidamente, dirigindo-se à esposa de Aparício. Desculpe-me, dona Josefina, mas na condição de amigo sincero de suas faculdades, cabe-me dizer-lhe que o comunicante desta noite é um grande mistificador. Notei que o patife soube fingir como ninguém, gesticulou estudadamente e exprimiu-se com indisfarçado fingimento. A médium registrou um choque doloroso. Ferida no fundo da alma, começou a chorar convulsivamente. Dominada pelas impressões alheias, abandonou a mediunidade falante e tentou a psicografia. A princípio, movimentava-se-lhe a mão direita, sem rumo exato, traçando sinais ilegíveis. O orientador do núcleo, na 10ª noite de experimentação, endereçou-lhe a palavra amiga. Dona Josefina, admito que a senhora deve fazer o possível para auxiliar as entidades que nos visitam. Repare que há 10 semanas, precisamente, a senhora apenas recebe garatuchas. Suponho que, se utilizasse a intuição, mostrando-se mais receptiva, tudo andaria pelo lado melhor. A esposa de Aparício orou, pediu o socorro de Jesus e, auxiliada por generosos amigos da espiritualidade, psicografou extensa mensagem na sessão seguinte. Exultava de contentamento e elevava ardente agradecimento a Jesus quando o diretor da casa tomou as páginas para leitura em alta voz. Tratava-se de peça edificante, moldada em princípios evangélicos, exortando os companheiros ao serviço do bem, com humildade e fé. Assinava a pequena epístola, devotado mensageiro invisível da equipe de assistência ao grupo. Ninguém, todavia, percebeu a essência educativa e consoladora da mensagem. Todos anotavam, antes de tudo, a forma verbalista e o mentor do núcleo se detinha a cada trecho para analisar a letra, a ortografia e a construção fraseológica. Fim da leitura, comentou impiedoso em tom grave. Infelizmente, essas páginas não podem ser do emissário que supostamente as subscreve. O português apresenta numerosas falhas. Aliás, é preciso observar que a nossa irmã Josefina permanece ainda em treinamento mediúnico, e semelhantes mistificações são naturais e necessárias. A pobre dama prorrompeu em soluços, novamente desalentada. Acalmou-a carinhosamente o esposo. Não há razão para tantas lágrimas, disse ele. Resigne-se, querida. Continuemos devotados ao serviço de nossa fé. Dentro de algum tempo, estará você convenientemente preparada e feliz. Não chore assim. Ergamos a nossa coragem. Dona Josefina, no entanto, não conseguiu sofrear o enorme desânimo. Em sua sensibilidade ferida, julgava-se ao desamparo, sem apoio, sem incentivo. Devia, a seu ver, afastar-se dos labores doutrinários para sempre. Tantos espinhos a defrontavam na estrada e tantas advertências ouvia, que deliberou interromper o desenvolvimento de ordem psíquica. Prosseguiu frequentando invariavelmente o núcleo em companhia do esposo, mas tornou-se intencionalmente impassível. Sentia a presença dos desencarnados,
Ouvia-lhes os apelos, contudo, negava-se agora a qualquer colaboração nas atividades de intercâmbio. A sua mãezinha, que desde muito lhe antecedera os passos ao além-túmulo, implorava-lhe atenção para que, com os deveres assumidos, destacando a necessidade de paciência e buscando curar-lhe as chagas da sensibilidade doentia. Josefina, porém, fizera-se igualmente surda aos apelos maternos. Afirmava-se cansada de fracassos e desilusões, e longe de refletir na extensão dos bens que poderia espalhar, intoxicava-se com as migalhas de ignorância que o mundo lhe atirava ao campo de serviço redentor. Declarando-se extremamente ofendida, resistiu a todas as solicitações do esposo e dos mais sinceros amigos. 30 anos correram céleres sobre a sua atitude de retraimento e negação, até que a morte lhe requisitou de novo o corpo físico. Num misto de aflição e esperança, entregou-se ao grande transe. Com inexprimível assombro, porém, verificou à última hora que a sua abnegada mãe se mantinha em pranto junto ao leito mortuário. Preocupada e receosa, desligou-se do veículo carnal com dificuldade inexprimível e, exausta, abraçou-se à genitora, exclamando por fim: minha mãe, por que choras? Não é a morte a vida eterna? Não estaremos juntas para sempre? Ah, minha filha, redarguiu a benfeitora lacrimosa, eu venho acariciar-te no limiar da nova vida. Entretanto, não te retirarás ainda do mundo. Não cumpriste a tarefa junto à família espiritual que o Senhor te confiou. Que dizes? Perguntou Josefina, aterrada. Reporto-me ao teu grupo doutrinário, querida filha. O mestre não nos reúne uns aos outros casualmente. Em cada situação da vida há um dever mais alto que é o necessário cumprir. E agora terás duplicada luta pela ausência do corpo terrestre. Mas minha mãe, retornou a desencarnada, não cumpri os meus deveres de esposa? Não me dediquei ao marido até o fim? A prestimosa mensageira fixou um gesto triste e acentuou: em semelhante setor do aperfeiçoamento, és a obreira plenamente aprovada. No entanto, esqueceste as tuas obrigações de irmã, porque, em verdade, não vieste ao mundo para te embaraçares nas opiniões alheias, e sim para realizar a vontade do Senhor em ti mesma, no serviço aos semelhantes. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A proibição de Moisés. Conta-se que no deserto, ao tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram os recursos de fornecer ao mundo um novo roteiro de revelações. Com semelhante empreendimento, os homens poderiam excursionar aos domínios da morte, aprendendo pouco a pouco a se aprimorarem, de acordo com a lei divina. Concretizado o projeto, cujas particularidades eram privativas das autoridades superiores, intercâmbio natural se faria entre os vivos do planeta e os vivos do além, religando-se a Terra gradativamente ao paraíso perdido pelo reajustamento espiritual de seus filhos. Informado quanto à iniciativa, o grande legislador dos hebreus passou a colaborar com os instrutores desencarnados na execução da experiência. Organizaram-se os primórdios do serviço.
necessitavam, para começar, de um organismo feminino suficientemente passivo, que atendesse na qualidade de medianeiro entre os dois mundos. Ouviria ela os espíritos desencarnados e encarnados, com a serenidade precisa, colocada num campo de vibrações delicadas entre ambas as esferas, iniciando-se dessa forma o arrojado experimento. O assunto era novo e interessaria a milhões de seres. Em razão disso, a mulher instrumento exibiria trajes despistadores para não provocar obsessões afetivas. Não se lhe identificaria a condição pelas vestes, envergaria túnica de homem e não seria conhecida nem pela feminilidade interior e nem pela masculinidade aparente. Seria o oráculo, destinado a abrir novos caminhos à mente do povo escolhido. Os hebreus teriam direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes numa cota de 20% das atividades, reservando-se os demais 80% da possibilidade da tarefa ao plano espiritual, a benefício coletivo. Quanto ao oráculo, manter-se-ia em posição de serviço desinteressado a todos, sem grandes laços no coração, para não comprometer a obra e cultivando o trabalho comum do pão de cada dia pelo suor digno, de modo a não parecer orquídea dos mortos ou sanguessuga dos vivos. Encontrada a pitonisa, que se submeteu às condições estabelecidas, encetou-se o trabalho. Moisés rejubilava-se. Quem sabe, talvez a iniciativa viesse melhorar o espírito geral. O povo necessitava iluminação pelos dons celestes. Tentava explicar diariamente as obrigações da alma para com um Deus único. Entretanto, encontrava somente dureza e ingratidão. A intervenção pública da esfera maior provavelmente lançaria imensa luz sobre o Decálogo. Os mandamentos divinos, certo, seriam interpretados com a beleza sublime de que se revestiam, e o testamento do céu seria glorificado. Inaugurou-se o serviço com grandes esperanças. As primeiras semanas foram de ação ambientadora, que se consumou, aliás, com a rapidez do relâmpago. Quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, o ministério assumiu características inquietantes. Judeus de todas as tribos afluíram de todos os lados. Do deserto em que se achavam, partiram mensageiros para as regiões circunvizinhas, espalhando a notícia. Descendentes de Abraão em Mara e Socote, Orma e Esebô foram santificados, remanescentes de Israel no Egito e na Caldeia. Receberam informes, e em breve rodeava-se o oráculo de impulsiva multidão. Moisés, que se alegrara a princípio, tremeu de receio. A pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se de um instante para o outro qual frágil barquinho no dorso de vagas enfurecidas, sustentada por um fio do plano espiritual, que a custo lhe evitava completa imersão nos estranhos recôncavos do abismo, resistiu corajosa nos primeiros tempos, e a missão prosseguiu, se bem que anormalmente. O povo, ao qual se destinavam as bênçãos do intercâmbio com a esfera superior, não compreendeu o serviço instituído,
Ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos. Não desejava informar-se quanto à natureza da luz que visitara a Sinai, e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que mais tarde atingisse mais altos círculos da vida. Queria gozar a hora presente, assenhorar-se de patrimônio dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos, construir carros de triunfos sanguinolentos. Para isso, o oráculo, em vez de ouvir a espiritualidade superior que o sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rasteiros interesses da vida material. Cruelmente enganados pelas próprias ilusões, homens e mulheres de Israel cobriam-no de glórias exteriores, transportavam-no de um lugar para o outro, sob manifestos festivas e impunham-lhe destaque singular nos galarins da fama. E a tarefa prosseguiu. Abnegados orientadores da vida mais alta acompanhavam a missão, sempre dispostos a beneficiar. Todavia, nunca chegaram a 10% das realizações elevadas que lhes competiam. O povo apenas procurava fugir à execução dos desígnios do Pai Supremo. Não pretendiam ouvir a voz do alto, e sim fazer vozerio e tumulto embaixo. De modo algum desejava elevar à terra a luz do reino celeste, e sim converter o reino divino em escuro subúrbio das paixões terrestres. Em face dos benfeitores que vinham atendê-lo solicitamente, intencionava somente alijar dificuldades benéficas, resolver questões profundamente inferiores do drama evolutivo, com plena obtenção de favores baratos e elixires da juventude. Ninguém procurava trabalho, iluminação, elevação, conhecimento, aperfeiçoamento ou melhoria própria. Em vista disso, o oráculo era muito mais pomo de discórdia terrestre que elemento de construtividade espiritual. Vivia como um terreno litigioso, provocando malquerenças e desentendimentos sem fim. Tantas lutas estéreis foram acesas, que os missionários de cima deliberaram interromper a experimentação. A turba era demasiado infantil para receber a revelação que não chegava nem mesmo a vislumbrar. No auge da tempestade que se fazia cada vez mais intensa para a opinião israelitas, cortaram o fio de ligação e o oráculo desapareceu no torvelinho. Acirrou-se a tormenta, azedaram-se os debates, surgiram deploráveis semeaduras de ódio, desânimo e desesperação. O grande legislador, apavorado com as atitudes de sua gente, escreveu então as célebres palavras do capítulo 18 do Deuterônimo, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. E a proibição perdurou oficialmente no mundo por mais de 1000 anos, até que Cristo, em pessoa, a abolisse no cume do Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés, perante os discípulos espantados.